Nós vamos estudar agora o capítulo 22 do Apocalipse. É o 21 e o 22, melhor dizendo, né? Que são os textos posteriores ao milênio. É a nossa última lição. E nesta lição, nós fechamos a nossa conversa sobre o Apocalipse de João. Acho que vale a pena destacar para você aqui algumas coisas. O Apocalipse tem no seu meio muitas cenas pesadas, muitas cenas difíceis, muitas cenas complicadas. Muito sangue, né? Nós temos isso lá no Apocalipse. Mas, independente disso, ele termina com a descrição do lugar maravilhoso que é a Nova Jerusalém. Ele termina com a descrição do espaço final de destino, espaço de repouso, de descanso do povo de Deus. E isso é maravilhoso. Então ele tem realmente no meio dele sofrimento, angústia, dor, tristeza e sangue, né? Mas no final, o que ele apresenta no final é a Nova Jerusalém, o lugar de habitação perfeito para a eternidade. Então olha para isso, se lembre disso. Se a vida não está boa, se a vida não é o que deveria ser, se a vida é complicada demais, se lembre que ela não termina aqui. A vida não termina nos problemas, a vida não termina nas dificuldades, a vida não termina na morte, inclusive. A vida continua na eternidade, e a eternidade que nos aguarda é descrita aqui deste jeito nos capítulos 21 e 22, que é a Nova Jerusalém. Uma nova criação aparece lá no final da história. O texto usa algumas imagens muito bonitas para descrevê-la, como, por exemplo, a noiva, uma imagem que remete aí a um casamento, né? E este casamento, simbolicamente, é o encontro entre o povo de Deus, a igreja, a noiva, com Jesus, o noivo, o cordeiro. É bom lembrar, por exemplo, da parábola das 10 virgens, que descreve a parousia na forma de um casamento, né? Aqui a imagem é parecida. Nós temos aqui uma noiva, a igreja do Senhor, e o noivo, o cordeiro, e aqui o encontro deles é o casamento, né? Aqui há o encontro entre o Cordeiro, Jesus, e a sua igreja, a igreja que ele comprou, que ele resgatou, que ele redimiu, né? A Nova Jerusalém, então, ela é descrita na forma de uma noiva, ela é descrita na forma de uma cidade, imagens essas que remetem a felicidade, encontro, alegria, festa pela eternidade. É bom lembrar disso, não termina, não para, né? Essas coisas continuam pela eternidade. Há aqui umas notas importantes que o texto apresenta, por exemplo, não haverá sofrimento lá. Na Nova Jerusalém não há lugar para tristeza, para choro, para dor, para angústia, para morte, para fome. Na Nova Jerusalém, a presença de Deus será contínua e diferenciada, porque enquanto até o pecado Deus se apresentava para Adão podia ter contato com Deus diretamente, depois do pecado não mais. Deus não tem contato direto com o ser humano, porque o ser humano é pecador, e isto se dá agora por outros meios, né? Por meio do seu espírito. Mas aqui não. Aqui o texto diz, inclusive, que na Nova Jerusalém não vai haver templo. Por quê? Porque não precisa. Deus habitará no meio do seu povo. A presença de Deus será concreta e real sobre o povo de Deus. A Nova Jerusalém, ela tem, então, a presença de Deus de forma íntima, de forma contínua e plena, né? Daí as imagens que o texto usa para descrever muitas luzes, muitas preciosidades, muitas pedras preciosas, muita riqueza, rios, frutos, ouro, né? Ruas de ouro. São elementos simbólicos para descrever aí esta nova realidade, tá? Eu lembro também que a Nova Jerusalém ela está no final do livro, né, apontando para aquele que lê o texto, né, durante a história do seu destino final. Quem está caminhando aqui tem que olhar para o texto e entender que a Nova Jerusalém é o destino. Caminhe aqui olhando para lá. É uma maneira de promover no leitor a perspectiva da eternidade. A vida aqui não é a vida final.
Então, essa visão da Nova Jerusalém imprime nos crentes o discernimento da eternidade. E esse discernimento da eternidade produz nos crentes novos valores, novos princípios, novos desejos, novas ansiedades. Ou seja, a visão de mundo muda, a cosmovisão do crente muda quando ele olha para a Nova Jerusalém e vê aquilo que o aguarda, né? E o texto termina como se fosse uma carta. Ele começa e termina como se fosse uma carta, tem destino, tem remetente, tem saudação final, e no final, nesta carta, ele reafirma a volta de Jesus. A volta de Jesus é aqui ansiada, e aqui há uma expressão que aparece várias vezes, né? Maranata, vem Senhor Jesus, é aquilo que o leitor do Apocalipse deve dizer quando termina de ler esse livro. Maranata, vem Senhor Jesus. Nós vamos parar por aqui. Nós terminamos então esta série de lições sobre o Apocalipse. Que Deus abençoe sua vida. Até uma próxima, se Deus quiser.